Iniciamos então a nossa rodada 2 sobre tratamento clínico na paciente após os 40 anos com endometriose. Eu queria agradecer aí novamente os nossos convidados e apresentar o nosso novo convidado na nossa mesa, nossa roda, Dr. Renato Tomioka. Ele é médico ginecologista com foco em reprodução humana, cirurgia ginecológica minimamente invasiva e terapia hormonal. A gente vai discutir bastante sobre isso, né? Bem-vindo, Renato. Obrigado. Lembrar vocês que as enquetes já estão abertas, tá, gente? Então participem conosco para a gente poder discutir e trazer as principais dúvidas de vocês depois. Bom, nosso tópico dessa rodada é o seguinte: o tratamento clínico, especialmente o medicamentoso, com o uso de hormônios para bloqueio do ciclo menstrual, é amplamente utilizado na fase adulta para mulheres com endometriose e no período pré-menopausa. Existe espaço para esse tipo de tratamento no climatério, pré e pós-menopausa? Ou seja, essas pacientes vêm muitas vezes usando tratamento clínico para controle de sintomas, estão bem, mas chegam nessa fase. Então a gente vai discutir justamente isso agora. Como que a gente conduz essa paciente durante essa transição? Já digo que é um tópico bem florido, a gente entre nós já discutiu bastante, então acho que é realmente algo muito importante. Vamos lá para as perguntas dessa nossa rodada. O tratamento hormonal da endometriose no climatério pré-menopausa. Vamos lá, doutor Gil. Queria que você comentasse um pouquinho. É indicado? É contraindicado? Riscos principais e se tem uma melhor opção? Então, é bastante pergunta, mas lembrando, a paciente ainda não entrou na menopausa, mas está no climatério. Já tem aqueles sintomas ali de transição. Excelente, Ju. Então, acho que essa é uma pergunta que vai abrir bem essa rodada de discussão, e eu já vou pegar o gancho da última resposta que eu trouxe da Simone aí, que perguntou sobre o tratamento hormonal justamente nessa fase, né? Então a gente está no climatério, mas especificamente pré-menopausa, ou seja, as mulheres ainda estão menstruando nessa fase, apesar dos sintomas que estão oscilando com essas mudanças hormonais. E se elas estão menstruando e têm endometriose, elas podem ser sintomáticas. E a primeira pergunta é indicado, então, o tratamento hormonal para endometriose? Sim, ele é indicado porque o tratamento hormonal da endometriose serve para tratar estes sintomas de dor. E o bloqueio do ciclo menstrual, o bloqueio ovulatório, que a gente consegue com contraceptivos das mais diversas formas, ele tem esta possibilidade de melhorar os sintomas. E aí vem a segunda questão dentro da mesma pergunta, se seria contraindicado. Então a contraindicação, ela vai depender de cada paciente. Por isso, essa avaliação ela é individualizada. Mas sim, pode existir contraindicação nesse período em mais quantidade do que no período anterior, na mulher mais jovem. Por quê? Porque após os 40, especialmente os 45 anos, alguns riscos, principalmente o risco de trombose associado ao uso de hormônios, ele está mais elevado nessa faixa etária, justamente pelo avanço da idade e por mudanças nesse mecanismo de ação dos hormônios. Então, isso a gente tem que avaliar individualmente. Existe também uma preocupação muito grande, e aí é muito importante avaliar o histórico familiar da associação do uso prolongado de tratamentos hormonais, baseados em contraceptivos hormonais, com câncer de mama. É um tópico também bastante controverso, a literatura demorou a chegar em alguns resultados, mas recentemente tivemos sim um estudo muito grande na Europa que mostrou que o tempo de exposição a todos os tipos de contraceptivos hormonais parece elevar um pouquinho o risco de câncer de mama comparado a mulheres que não usam nenhum tipo de contraceptivo ao longo da vida, tem um risco de câncer de mama um pouquinho menor. Então, esse tipo de contraindicação vai ser individualizada. Por fim, a quarta parte dessa pergunta é se existe o tratamento ideal, se existe alguma opção mais adequada, né? Então, pensando nos riscos relacionados a tromboembolismo, a formação de trombos, sim, dentre as alternativas dos hormônios que nós temos disponíveis, a utilização de hormônio isolado de progesterona tem menor risco comparado com os hormônios combinados, que contêm estradiol e progesterona. Além disso, a utilização da via não oral, ou seja, a via da pílula oral,
mas utilizarmos outras vias de administração, seja transdérmica por meio de adesivos, seja um dispositivo intrauterino contendo hormônio de progesterona, nessas situações reduzimos o risco de trombose por tirarmos a necessidade deste hormônio ser metabolizado pelo fígado. Então, sim, existem alternativas, melhores opções nessa faixa etária. Se precisamos usar os combinados, hoje temos também algumas alternativas com combinado contendo estradiol natural, que também tem um potencial de risco trombogênico menor do que os contraceptivos tradicionais. Perfeito. Então, se a gente puder resumir, sim, as pacientes que são sintomáticas precisam muitas vezes desse tratamento hormonal até chegarem na menopausa, né? E aí, eu trago uma dúvida, e aí é muito importante a gente esclarecer bem esse ponto, que na paciente com endometriose, a gente já falou que o fator hormonal é muito importante. A presença do estrogênio estimula os focos, isso a gente já sabe, né? Agora, na menopausa, quando a gente para de menstruar, existe uma falência dos ovários em relação à produção estrogênica. Então, a gente diminui a produção estrogênica do corpo como um todo, os ovários entram em falência e a gente continua produzindo um pouquinho de estrogênio aí na periferia, na gordura, né? E aí a gente fala se o estrogênio é vilão ou amigo, né? Porque ele estimula a endometriose, mas sem o estrogênio a gente fica com ressecamento vaginal, a gente fica com libido mais baixa, com um monte de outras alterações. E aí vem a pergunta para o Dr. Renato, tá? O tratamento hormonal da endometriose no climatério pós-menopausa. Tá? Então, aquela paciente que tinha dores, que fazia o uso do tratamento hormonal antes e entrou na menopausa. O que a gente faz? Como que a gente faz essa troca? Como que é essa transição? O estrogênio é amigo ou não é? Né? Então, se você puder comentar rapidamente se é indicado, se é contraindicado e se existe uma melhor opção. Perfeito. Ju, eu vou resumir aqui acho que as indicações de uma terapia hormonal, né? Então, a gente está falando da pré-menopausa, da pós-menopausa, isso é muito importante, né? Pensar na linha do tempo, até porque nem toda mulher tem a menopausa aos 50 anos. Existem mulheres que têm a menopausa com 40 ou menos anos. Então, saber da indicação da reposição é muito importante. Quais são elas? Ondas de calor, nós chamamos de sintomas vasomotores, são calorões que vêm espontâneos e podem durar alguns segundos ou até minutos e incomoda muito. Ressecamento vaginal, atrofia vulvovaginal, associado a um certo desconforto na relação, isso é muito mais comum na pós-menopausa mais tardia. Prevenção de perda de massa óssea em pacientes que têm um risco aumentado de osteoporose e menopausa precoce ou insuficiência ovariana prematura. Então essas são as indicações, ou seja, muitas pacientes que atravessam essa transição apresentam esses sintomas, mas poucas acabam usando reposição hormonal. Talvez por uma falta de segurança, uma falta de informação que a reposição ela é extremamente segura. Fazendo só uma analogia, né? Um dos riscos que foi falado aqui é a história do câncer de mama e a trombose, mas o risco hoje, se você usar uma reposição adequada, de preferência por via não oral, para uma paciente que não é de alto risco, é um risco extremamente baixo. Talvez até um risco mais baixo de trombose do que usar uma pílula anticoncepcional até na pré-menopausa, que ainda é um risco muito baixo, né? O risco gestacional, por exemplo, de trombose é 3 a 4 vezes maior do que uma usuária de pílula por via oral. Então, acho que isso é importante. Então, muitos pacientes têm indicação. A indicação é a mesma, Ju, né? A paciente que tem endometriose, ela não está condenada a não usar reposição. O estrogênio, na minha visão, que né, uma visão também das pacientes que precisam, ele é um hormônio, muitas vezes, essencial, mas a gente tem que saber utilizá-lo. Perfeito. Então, o Dr. Juliano falou sobre tratamento hormonal na pré-menopausa e o Dr. Renato falou um pouquinho da pós-menopausa, não do tratamento hormonal, mas da reposição hormonal. E a pergunta para o Tomil Tomil, aquela paciente está com tratamento clínico na pré-menopausa e aí está transitando para pós-menopausa, começando sintomas climatéricos. E aí, como a gente sabe que está na hora de parar o tratamento da endometriose e iniciar uma reposição hormonal? Você quer falar, Gil, antes de eu continuar? Só acho que pela pergunta inicial também tinha entendido que pode ser uma dúvida de muitos colegas que a gente recebe pacientes nesta transição, Renato, é que o tratamento hormonal da endometriose difere da terapia de reposição hormonal.
e não é infrequente pacientes que já estão após a menopausa, têm endometriose, terem a recomendação de utilizar um contraceptivo porque ela está tratando a endometriose ainda. E aí eu acho que era a questão do tratamento hormonal da endometriose, se aquela paciente com as lesões precisa continuar usando, por exemplo, um progestagênio que ela está tratando. E aí a Ju traz justamente essa transição, mas aí ela está usando e ela começou a ter muito sintoma climatérico. Bom, a gente tem como identificar, se ela tiver em amenorreia sem menstruar, se de fato existe a falência ovariana. Isso é possível dosarmos e termos, além do quadro clínico, essa percepção. Que aí acho que vem justamente essa pergunta. Como fazer essa transição e o que propor nessa situação, né? Então é justamente essa pergunta, né, gente? Então, só para deixar claro, tratamento hormonal é diferente de terapia de reposição com hormônios, tá? O tratamento hormonal é para tratar a endometriose, a terapia de reposição com hormônios é para tratar a menopausa. Como a gente faz a transição na mulher com endometriose? Tomil. Bom, vamos lá, gente. Realmente uma transição bem sutil, né? Mas tem alguns sinais que a gente vai procurar para saber quando fazer essa transição. Então, uma paciente que está chegando no próximo da menopausa, na fase do climatério, geralmente os sintomas tendem a melhorar progressivamente, porque a produção hormonal natural dos ovários vai diminuindo. E se a paciente vem com tratamento hormonal para endometriose, ela está chegando nessa fase, os sintomas podem melhorar muito. Então, os sintomas melhorando, mas aparecendo sintomas climatéricos, como o Renato falou muito bem, né, das ondas de calor, a Ju falou também muito bem, a questão do ressecamento vaginal, sintomas típicos da falta do estrogênio, é aí que a gente vai começar a considerar, talvez o momento não seja, né, a maior necessidade do paciente não seja do tratamento hormonal para endometriose, sim de uma terapia de reposição hormonal estrogênica. E aí acho que a gente precisava falar um pouquinho mais, acho que o Renato talvez fosse falar também, né, das contraindicações ou das atenções que a gente tem que ter nesse momento. Tá? Porque a gente sabe que o estrogênio, aí trazendo até a fala da Juliana, o estrogênio é, entre aspas, um certo vilão para paciente com endometriose até certa fase, mas também ele tem o seu ponto muito positivo, como o Renato bem falou também. Né? Só que a gente suplementa estrogênio como terapia hormonal, parte dessas lesões podem realmente reativar e isso pode piorar, voltar a reativar sintomas. Não sei se eu estou entrando até em outras perguntas aí. Durante a nossa organização, gente, só para vocês entenderem, quando a gente estava organizando o Endotox, a gente teve essa discussão durante horas, porque é algo que se interconecta, né? É uma transição. Então, se o Renato quiser complementar aí a fala do Tom. Mas é bem sutil mesmo, tá, gente? Eu acho que para facilitar, vamos pensar num caso aqui, né? Eu acho que exemplificando fica mais fácil. Então, talvez um corte de idade seja algo em torno dos 45 anos. Né? Então, a paciente que está, em geral, que tem uma reserva ovariana normal e está atravessando os 45 anos e usando algum medicamento hormonal para endometriose, por exemplo, uma pílula, né, que contém estradiol, valerato de estradiol, ou seja, um hormônio mais natural, por via oral com algum progestagênio, ou seja, com um hormônio sintético, que a maioria das pílulas, né, vamos chamar modernas, hoje tem algumas opções dessas. Essa paciente pode continuar usando esse esquema? Ela pode continuar. É um esquema seguro? Em geral, ele é muito seguro. O que se recomenda? Nessa transição, e não precisa ser em 6 meses, 1 ano, pode ser em alguns anos, né? Você pode conversar com ela, olha, nós temos outras opções no mercado, talvez mais elegantes para fazer uma reposição pós-menopausa, aí sim, e migrar para um esquema que é não oral e, claro, usar um progestagênio. Então, acho que o hormônio-chave aqui, quando a gente fala em tratamento hormonal, é sempre algum hormônio derivado da progesterona. A gente está usando esse termo progestagênio. O estradiol é o hormônio fundamental para o tratamento dos sintomas da menopausa. A progesterona é fundamental para o tratamento da endometriose. Portanto, se é uma paciente que está na menopausa e tem endometriose, a gente precisa casar esses dois hormônios. Qual é a forma mais segura hoje? Uma forma de preferência não oral. É a minha primeira opção. Então, se a paciente apresenta 45 anos ou mais, tem um histórico de endometriose, mesmo que tenha sido operada, eu gosto sempre de fazer um diagnóstico de imagem, eu costumo pedir até um ultrassom nessa fase, para documentar as lesões e acompanhar e migrar para esse esquema de terapia hormonal que também vai controlar as lesões de endometriose. Então, acho que essa é a grande premissa. Falando de contraindicações, né, Tomil?
são poucas contraindicações, né? Por incrível que pareça, quando a gente fala em reposição hormonal, o que mais vem à cabeça, talvez se a gente fizer uma enquete aqui, é câncer de mama e trombose. Porém, é um risco muito baixo se você fizer adequadamente, se você utilizar a melhor reposição para a paciente adequada, né? Aquela paciente que o próprio Gil falou, de baixo risco. E né? na janela de oportunidade. Exato. Não inicial 60. Exato. Eu acho que isso é muito importante. E essa eu acho que eu vou até falar um pouco dessa janela. Essa janela de oportunidade é exatamente a transição entre a menopausa e o início, o start da terapia hormonal. E isso deve ser feito idealmente até 6 anos, no máximo até 10 anos. Claro que passei 11 anos, eu não posso usar? Não. Deve ser individualizado, principalmente por conta do risco cardiovascular. Perfeito. Acho que deu para deixar bem delineado e claro. Boas colocações, Renato. Obrigada. E aí, antes da gente partir para a nossa última questão aqui, eu queria lembrar vocês que as enquetes estão abertas. Participem para a gente conseguir comentar logo na sequência. Doutora Lilian, então, a gente está falando bastante de tratamento aí hormonal, aí transição, terapia hormonal, que a gente já comentou. Mas qual é o papel das terapias complementares nessa fase? Né? A gente vem falando ao longo dos blocos que nunca é uma coisa só. A gente precisa sempre olhar para todos os outros aspectos. Então, se você puder, e aí também se o Renato e os Tomil e o Gil quiserem comentar sobre cuidados com o estilo de vida, fisioterapia, psicoterapia nessa fase. Perfeito. É extremamente importante essa pergunta, porque grande parte das mulheres que acabam passando por essa fase, seja por conta da endometriose, seja por conta dos sintomas climatéricos, a primeira coisa que vem na cabeça é, de fato, hormônio. E a gente tem que pensar um pouquinho antes disso, né? Não é só culpa do hormônio. Grande parte dos sintomas, às vezes, são agravados pelo estilo de vida que a mulher está tendo naquele momento. E a gente sabe que, ao longo da nossa vida, com o passar dos anos, eu costumo dizer que nós somos mulheres diferentes a cada 10 anos, porque o cuidado que você tem que ter com a sua vida aos 40 não é igual com o cuidado que você teve na sua vida aos 30 ou que você vai ter na sua vida aos 50. A cada 10 anos, esse autocuidado, ele muda e ele aumenta. Então, a atividade física, por exemplo, se você não fazia, está na hora de começar a fazer. Se você já fazia, você vai notar que você vai precisar aumentar um pouquinho mais frequência, às vezes até um pouquinho mais de carga, para você ter os mesmos resultados que você tinha antes. Em relação até a parte estética, né, que a gente vê, do ganho de massa muscular, perda de gordura, é a mesma coisa. Uma boa dieta, que você tem uma dieta super rica em legumes, em alimentos mais naturais, prefira os orgânicos, né, se possível, para que você tenha menos interferência também de agrotóxicos. E quanto mais você tem essa dieta voltada para uma dieta saudável, é muito possível que o seu corpo também fala, ufa, né, eu realmente vou conseguir funcionar direito, vou diminuir minha cólica. A gente já falou bastante ontem, né, dos tipos de alimentos que podem também te melhorar aí a sua qualidade de vida. Então, todos esses estilos de vida fazem parte também na pós-menopausa, né, ou no climatério, e aí de forma um pouquinho mais incisiva. A fisioterapia pélvica é uma outra alternativa que, se você não está fazendo exercícios de assoalho pélvico de forma rotineira na sua vida, faça, que seja a partir dessa fase. Ai, mas doutora, mas eu já estou com os meus 50 e poucos anos, eu nunca fiz. Comece agora, porque a gente sabe que a perda de massa muscular nessa região do assoalho pélvico, ela está acontecendo. Você vai aumentar chances de ter incontinência urinária, chances de você ter disfunções sexuais, e com isso você vai agravar ainda mais os seus sintomas. Psicoterapia, eventualmente, pode entrar também dentro desse cuidado nessa fase, como que a gente falou também no bloco passado, pela sua autoimagem, por todas essas mudanças que você tem também do climatério, e associado, às vezes, com sintomas de endometriose, junto com esses sintomas de climatério. Então, usar e abusar de alternativas não hormonais, às vezes vai ser fundamental, até que, ok, às vezes a sua indicação é hormonal, mas às vezes vai ser, aquela cerejinha do bolo que faltava. Quer complementar? Eu queria só complementar, que eu acho que até vou entrar bastante na sua área da uroginecologia, como nessa fase existe a síndrome urogenital do climatério, com a atrofia vaginal, e que isso piora uma série de sintomas, e normalmente o tratamento hormonal vem como sempre
primeira melhor alternativa, acho que é legal informar que tem também algumas alternativas não hormonais físicas muito utilizadas localmente que podem melhorar bastante a questão da sexualidade, da disfunção sexual, como a aplicação do laser, radiofrequência, não sei. Exatamente, porque você perde muito colágeno nessa fase. E um dos ativadores do colágeno são energias que a gente usa nessa região, que pode ser energia por laser de CO2, laser de erbium, radiofrequência, ultrassom microfocado. São várias alternativas que a gente tem de energias diferentes que vão estimular o colágeno nessa região, trazendo uma atrofia, que seria uma voltar um pouco mais parecido daquela mucosa como ela era lá quando ela estava cheia de hormônios, né? Então, com mais lubrificação, com mais elasticidade e com uma sensibilidade mais gostosa, para que você também não tenha dor no sexo e possa curtir esse prazer também. Perfeito. Queria adicionar 2 pontos bem importantes ao que vocês falaram. Um deles é a acupuntura como terapia complementar, né? A acupuntura a gente vê para melhora da dor, muitas vezes nas pacientes com endometriose, e para melhora de fogachos, insônia, ansiedade, são sintomas que vêm nessa fase do climatério. Então, é um recurso que tem que ser pensado. E tem outra coisa, existem vários estudos mostrando, por exemplo, sobre a prática de exercícios físicos. Se você começa a fazer antes do climatério, a potência dos fogachos tendem a vir muito menor do que se você não faz nada, né? Então, é lógico, o tratamento hormonal, ele vem como um dos principais focos aí nosso para paciente com e sem endometriose, desde que individualizado. Mas essas terapias complementares, elas podem potencializar muito o ganho de qualidade de vida nessas pacientes, né? E terapias que podem auxiliar também nos sintomas da endometriose. Perfeito. Só que a gente sempre fala do estilo de vida, e o estilo de vida é um santo remédio em todas as fases da vida da mulher. Né? Então, tem benefício em todas as fases. E aí tem pacientes que falam, mas eu faço e eu não estou 100%. Mas se você não estivesse fazendo, você estaria muito pior. Eu sempre penso nisso, né? Então... Eu acho que assim, tem muita gente hoje fazendo pesquisa de longevidade, né? O que vai aumentar a sobrevida de um ser humano, né? Será que tem alguma molécula, metformina? Enfim, tem várias coisas sendo estudadas. Mas o que a gente tem de mais forte é a atividade física, até hoje. Ainda é, né? Ainda é atividade física. E isso todo mundo pode fazer, né, de uma forma consistente. Sim. E a reposição hormonal com estradiol também funciona como um prolongador de vida, né? Todos os estudos, desde retrospectivos até prospectivos, mostram que as usuárias de terapia hormonal, elas têm uma vida mais longa, talvez 2, 3, 4 anos a mais do que uma não usuária. Então, nós já temos essas opções, já sabemos. Perfeito. E eu acho que, no fundo, é um pouco de disseminar a informação, que o Tomeu falou, né? Lembrar e bater nessa tecla. E se você tem dificuldade de fazer atividade física, busque ajuda. Tem gente que ajuda, tem coach, tem personagem. Né? Exato, não fique parado, né? Assim, poxa, não consigo sair de casa, não sei por onde começar. Existem profissionais que ajudam nisso. Perfeito. Mais que isso, às vezes você não foi feito, por exemplo, você não foi feito para fazer uma coisa só, você foi feita para fazer 5 diferentes, e tá tudo bem, desde que você consiga fazer assim, né? Os pacientes falam assim, não consigo, é muito chato, a mesma coisa. Tudo bem, muda, cada dia você faz uma coisa, tá tudo certo, o importante é se movimentar. Vamos para nossas enquetes, então? Primeira enquete aí, se conseguimos colocar na tela. Você que se enquadra nessa faixa etária, fez ou faz tratamento medicamentoso hormonal para endometriose? Tratamento, tá, gente? Não é a terapia com reposição de hormônios. Então, você trata endometriose? Então, vamos lá. 18% das pacientes, sim, com pílula anticoncepcional convencional. 27%, quase 30%, sim, com progestagênio oral, por exemplo, de Enogest. 9, quase 10%, sim, com progestagênio não oral, por exemplo, o Dilmirena, o implante subcutâneo Implanon. E 45% não trato ou não tratei endometriose com hormônios nessa fase. Né? Bom, partimos para a próxima questão, a nossa enquete. Você que usou tratamento medicamentoso para endometriose nessa fase do climatério, qual foi sua impressão? 33% teve boa adaptação, com melhora dos sintomas da dor, ou seja, de fato tem sentido fazer tratamento hormonal para quem tem sintoma nessa fase. 22%, apesar da melhora dos sintomas da dor da endometriose, ainda teve muitos efeitos colaterais. Então é o que a gente está falando, talvez um olhar um pouco mais individualizado para as mudanças que estão ocorrendo no corpo dessa mulher nessa fase seja interessante para ajuste mesmo do tratamento hormonal ou da suspensão, né?
Em torno de 22% não apresentou melhora dos sintomas da endometriose e piorou os sintomas climatéricos, né? Ou seja, aquele tratamento não está sendo eficaz para a doença, ainda está piorando os sintomas climatéricos. E 22% tentou várias alternativas e não se adaptou. E aí eu me pergunto se é dificuldade mesmo dos profissionais que acompanham essas pacientes de individualizar cada vez mais. Talvez seja isso, porque é um assunto mais delicado, pouco falado. Queria só acrescentar aqui, Ju, não raro eu vejo algumas pacientes me procurarem no climatério, fazendo tratamento, teoricamente, tratamento de terapia hormonal para menopausa com anticoncepcional. Isso. E não é, e a tem terapia hormonal para o climatério não é anticoncepcional, tá, gente? Anticoncepcional é outra coisa, aumenta até mais o risco, como o Renato falou, aumenta mais o risco de trombose do que o próprio tratamento de terapia para o climatério. Só para deixar claro isso. É nesse ponto que eu falei assim, existem formas mais elegantes, né? Eu acho que pode funcionar, mas você não precisa usar um hormônio sintético, ou até esses hormônios via oral com valerato de estradiol, para tratar climatério, né? Acho que tem formas melhores, mais seguras. E lembrando, é um jogo de longo prazo, né? Eu tenho uma visão um pouco específica sobre o climatério. Eu não acho que tem que usar até acabar os sintomas, né? Sim, porque hoje a sobrevida da mulher, talvez 84, 90 anos. Então muitas mulheres passam aí quase 1/3 ou metade da vida na pós-menopausa. Por que eu vou tirar um hormônio ou algo que está fazendo bem, né? Então é melhor já escolher uma via melhor, mais elegante aqui, né? Exato. Perfeito. A gente tem 2 perguntas aqui do público. Vamos lá para a primeira da Daniela. Quando uma mulher com seus 43 anos tem hipersensibilidade aos efeitos colaterais, ganho de peso, histórico familiar de câncer de mama, o quanto vale a pena continuar com o tratamento hormonal? Pelo que eu entendi, Daniela, você está fazendo tratamento hormonal, né? Pode eventualmente melhorar os sintomas da endometriose, mas você tem muitos efeitos colaterais e já está com 43 anos, que foi justamente a pergunta que eu fiz ali para o Tomil. Qual é o limite entre você manter aquele tratamento para endometriose e migrar para uma terapia hormonal, ou suspender o tratamento para ver como essa mulher de 43 anos ficaria? Perfeito. Bom, o que eu entendi dela, né, é que o tratamento não está sendo tão efetivo. Pode até estar melhorando eventualmente os seus sintomas, mas a custas de muitos efeitos colaterais, ou seja, na balança aí talvez a sua qualidade de vida não esteja o que você gostaria. Né? A gente tem que ver também os limites do tratamento hormonal para endometriose, porque às vezes os efeitos colaterais podem ser até piores, né, do que a própria doença. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu sentia cólicas somente na menstruação, agora eu sinto mal-estar todo santo dia. Né? E se for comparar, fala assim, até melhorou a dor, mas eu passo mal todo santo dia, falando, será que esse realmente é essa a melhor alternativa? Tá? Provavelmente aí eu sugeriria pensar em outras alternativas de tratamento hormonal para endometriose, se você não tiver nesse período do climatério especificamente, já que você tem 43 anos. Tá? Outras vias de administração de outros hormônios podem ajudar também. Tá? E se você já tentou de tudo e ainda assim tem outros efeitos colaterais maiores ou eventualmente sintomas não ficam legais sem o bloqueio hormonal, aí talvez pensar em outras alternativas de tratamento, como o tratamento cirúrgico, quando já todos os outros tratamentos clínicos foram testados, validados ou descartados. Tá bom? E aí, chegando eventualmente próximo do climatério pós-menopausa, começar a considerar o tratamento hormonal. E aí acho que é uma reflexão, tá, gente? Porque, como o Renato falou, o tratamento hormonal com estrogênio é muito importante para vários outros fatores e funções na saúde da mulher. Né? E se realmente para a endometriose o estrogênio vai ser um vilão, e se eventualmente a associação com progestagênio, estrogênio com progestagênio, o progestagênio trouxer muito efeito colateral também, aí realmente é pensar o quanto para a qualidade de vida, já que, como o Renato falou também, 1/3 pelo menos da vida da mulher, hoje ela vai passar no período pós-menopausa, talvez começar a considerar nessas situações específicas também, de novo, a questão cirúrgica, né? Mas de forma muito individualizada também, porque com o tratamento cirúrgico, removendo essas lesões, a gente tem muito mais liberdade, né, de usar hormônios com menos medo, né, de reativar as lesões, menos medo do estrogênio levar a outros comprometimentos, por exemplo, do endométrio, que tem que ficar usando a progesterona a longo prazo, para quem tem doenças uterinas. Tá? Então, a gente tem que pensar muito estrategicamente aí nessa fase específica de transição, né, não só no curto prazo, nessa fase que você está, aos 43 anos, mas e daqui a pouco, quando você tiver seus 48, 50 anos? E daqui, quando você tiver 60 anos de idade, por exemplo? Né? Então, a gente tem que começar a planejar isso desde muito cedo.
Perfeito. Nossa última pergunta para finalizar o bloco. Endometriose não diagnosticada nessa fase e obviamente não tratada pode despertar uma doença autoimune na menopausa ou até na pós-menopausa? Ou seja, a paciente não foi diagnosticada com endometriose, ela quer a Elaine Cristina está perguntando se a endometriose, se ter endometriose e não tratar, vai induzir uma doença autoimune aí. Gil, quer responder? Posso responder. Eu acho que a pergunta vem de uma confusão que é natural por se falar muito da questão imunológica relacionada à endometriose, né? Muitos pacientes fazem essa confusão e, de fato, tem muitos estudos mostrando que, sim, a endometriose está associada nas mulheres que têm endometriose ao longo da vida à manifestação de outras doenças consideradas autoimune, e aqui frisando, a endometriose não é uma doença autoimune. A endometriose é uma doença que tem mecanismos no seu sistema imunológico alterado, mas isso não a define como uma doença autoimune, onde o próprio organismo cria anticorpos e substâncias que vão atacar esses órgãos, mas a prevalência, a quantidade de doenças autoimunes nas mulheres com endometriose é maior. E isso, entendendo bem a sua pergunta, não é uma relação de causa e efeito, ou seja, não é a endometriose que vai desencadear a doença autoimune. Normalmente não conhecemos a origem, a causa da doença autoimune, mas ela não desperta por conta da endometriose, mesmo que essa endometriose não seja diagnosticada, que foi o que eu entendi na sua pergunta. Perfeito. Acho que a gente conseguiu passar um pouquinho aí por essa fase de tratamento hormonal e transição. E nosso próximo bloco vai ser aí a cereja do bolo, que está todo mundo já adiantando e falando e conversando, que é o tratamento de terapia com reposição de hormônios para paciente que já está no climatério e entrou na menopausa, tá? Então, eu acho que a gente vai conseguir sanar as dúvidas de vocês. Queria agradecer a participação de todos, muito obrigada. Esperamos vocês no próximo bloco. Fiquem por aí. O meu medo com relação à cirurgia era não adiantar. Eu não tinha medo do procedimento em si. Era mais uma crença que a gente ouve por aí de que não adianta nada operar. E quando a gente teve esse mapeamento e foi para a cirurgia, a gente viu que realmente a endometriose era grau 4. Ela teve 2 cirurgias, né? E a gente estava já junto nessas 2 cirurgias. E a segunda cirurgia foi mais forte para mim. Eu praticamente fiquei do início ao fim no hospital aguardando o término, né? Porque já era a segunda. Eu ouvia mulheres que operaram 2, 3, 4, mais vezes do que isso, e que elas relatavam que não adiantou, que a dor continuava, que tinha que operar de novo. Então o meu medo era esse, era a cirurgia não adiantar ou eu ter que passar por várias cirurgias. Eu não tinha medo do procedimento em si. A gente teve que retirar um pedaço do intestino, apêndice, vários miomas, várias aderências, e a gente também retirou a trompa esquerda. Então isso estava tudo tomado com a endometriose. Eu falei, será que tá tudo bem? Será que tá tudo bem? E eu desci umas 3 vezes da sala cirúrgica, ainda não acabou, e voltava, e saía andando, fui tomar uma água, fui tomar um café. Eu acho que teve esses 2 flashes, né, muito significativos para mim, na empatia e no sofrimento junto dela. Então, eu fazia tratamento, não tinha sucesso. Eu ia operar, não ia ter sucesso também. Então, o meu medo era a cirurgia não resolver. Eu consegui superar esse medo quando eu encontrei uma equipe que eu confiava. É um processo, né? A gente sempre brinca, eu quero um projeto. Então, eu fui fazendo os exames e você não tem muita noção do que está acontecendo. Eu lembro que a gente teve a consulta e você falou, olha, pegou o intestino, a gente vai ter que operar o intestino também. Só que na época, eu falava, nossa, mas como assim pegou o intestino? Eu vou ter que tirar um pedaço do intestino. A cirurgia foi a grande virada de chave da minha história, né? Não precisa ser a de todo mundo, mas da minha foi. Depois da cirurgia, eu ainda tive alguns meses ainda insegura, ainda algumas dores, mas um acompanhamento mais próximo, uma visão interdisciplinar com outras áreas da medicina, fizeram com que eu superasse aquelas dores definitivamente. A gente sabia que tinha uns miomas e que a gente ia ver as aderências. Mas eu acho que era tão explicado o processo que eu não tive nenhum medo. Eu acho que a vontade de não ter a dor é muito maior do que qualquer medo. Porque quando você tá no processo, quando você tá vivendo muito ainda as dores, parece que não tem fim. Você não se vê com solução. Parece que nunca vai acabar. E hoje eu consigo usar a palavra definitivamente. A cirurgia foi a virada de chave para que eu retomasse a minha qualidade de vida. Eu tive um pós-operatório
incrível. Em uma semana eu já estava de volta ao trabalho. E eu acho que eu ganhei qualidade de vida. Eu nunca mais tive as dores que eu tinha antes.